A humanidade já teve representantes terríveis ao longo de sua história. A lista das piores pessoas que já viveram neste mundo é realmente muito longa. Desde Caim, a primeira pessoa a demonstrar o quão perverso o ser humano poderia ser quando matou covardemente o seu próprio irmão por pura inveja, a raça humana tem reunido em suas fileiras pessoas que propagaram a maldade num nível tão elevado que é até difícil de imaginar. Mesmo nos primórdios da história, a tirania marcou a humanidade. Antes do dilúvio, por exemplo, a Bíblia registra que a medida da maldade do homem chegou a um nível tão insustentável que Deus resolveu destruir a civilização da época. Inclusive, o texto bíblico chama algumas daquelas pessoas de Néfilins, um termo cujo significado correto é bastante discutido entre os estudiosos, mas que de qualquer forma parece designar os grandes homens ferozes e conquistadores daquele tempo, que oprimiam as pessoas de forma avassaladora. Depois do dilúvio, o problema da maldade continuou, de modo que houve uma maldição dentro da própria família de Noé, a família que foi poupada da destruição pelas águas do dilúvio. E ao longo dos séculos e milênios seguintes, a sociedade humana continuou sendo desenvolvida sempre à sombra da maldade, com seus grandes impérios tendo sido forjados com tudo o que há de mais reprovável no caráter humano. A Bíblia menciona muitos desses homens e líderes que acabaram estando entre os piores exemplos da história humana. Mas as vidas de todas essas pessoas terríveis tiveram algo em comum: o problema do pecado. Na verdade, o pecado é o problema da humanidade como um todo. Afinal, a Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção, e foram destituídos da glória de Deus. Mas apesar de todos os humanos serem pecadores, é verdade que nem todos chegam ao máximo do seu potencial de maldade. A imagem de Deus no homem, ainda que desfigurada pelo pecado, e sua graça comum derramada sobre a criação, de certa forma colocam um freio na perversidade humana e preserva a ordem no mundo criado, de modo que, felizmente, a maioria dos seres humanos não é tão má quanto poderia ser. Porém, a Bíblia também fala de um indivíduo que alcançará um nível de maldade jamais visto. Ele será o pior homem de todos os tempos, a pessoa mais desprezível que pisará esta terra. A prova disto é que se o problema do ser humano é o pecado, essa pessoa será tão problemática a ponto de ser chamada simplesmente de o homem do pecado. Ou seja, essa pessoa será tão má e tão reprovável e fará coisas tão absurdas que será como a própria personificação do pecado. Esse homem também é chamado na Bíblia de filho da perdição e alguém que agirá no mundo segundo a eficácia do próprio Satanás. Mas quem será o homem do pecado e o que ele fará de tão abominável assim? É exatamente sobre isto que falaremos neste vídeo. O homem do pecado é uma designação bíblica para o anticristo final, conforme apresentado pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 3. Essa designação faz referência direta ao seu caráter maligno, profano e rebelde. Algumas traduções trazem a expressão homem da iniquidade, ao invés de homem do pecado. Obviamente, tanto o homem do pecado quanto o homem da iniquidade são expressões equivalentes. A Bíblia diz que o pecado é iniquidade, pois o pecado é a transgressão da lei. Nesse sentido, ao designar o anticristo como o homem do pecado, o apóstolo Paulo o descreve como um absoluto transgressor da lei de Deus. Na verdade, a expressão homem da iniquidade é um semitismo, ou seja, é uma expressão que quer dizer que esse homem será a própria personificação da oposição às ordenanças de Deus. O próprio texto bíblico é bem claro nesse sentido. Ao confortar os crentes de Tessalônica acerca da vinda do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu que esse dia não chegará a menos que primeiro venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aqui surge uma dúvida em muitos leitores da Bíblia. O homem do pecado será uma pessoa real? Bom, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera no mundo.
Isso significa que muitos anticristos têm surgido no decorrer da história da humanidade caída. O apóstolo João tratou sobre isto em sua primeira epístola, ao explicar que esta já é a última hora e que o anticristo está por vir, mas mesmo agora, o espírito do anticristo já está em ação no mundo, e muitos anticristos têm aparecido por aí. João fala desses muitos anticristos para se referir a qualquer um que negue a verdade essencial sobre Jesus Cristo, especialmente a realidade de sua encarnação. Ou seja, para João, a negação da encarnação de Jesus Cristo é uma marca do espírito do anticristo que age no mundo. Sim, em seu tempo, João estava combatendo a terrível influência de falsos profetas que tentavam introduzir doutrinas gnósticas na igreja. Mas esse mesmo tipo de ensino que nega a divindade ou a humanidade de Cristo, ainda que com outros nomes, outras formas, continua se espalhando e enganando as pessoas até hoje. E isto é uma manifestação do espírito do anticristo. Contudo, em nenhum momento o apóstolo João negou a existência de um anticristo final. É como se ele tivesse dito: vocês ouviram que o anticristo está vindo, mas enquanto ele não se manifesta de forma específica e definitiva, o seu espírito já está em ação, e há muitos anticristos espalhados por aí. Além disso, de acordo com a referência claramente pessoal que o apóstolo Paulo faz acerca do homem do pecado, isso nos leva a concluir que haverá sim um anticristo final, que personificará em seu nível máximo esse espírito de maldade e oposição ao Senhor. Então, embora todos os pecadores, e entre eles os muitos anticristos que têm surgido no mundo, possam ser designados como homens de pecado, somente uma pessoa em particular recebe o título de o homem do pecado. É verdade que alguns cristãos acreditam que o anticristo não passa de uma figura do poder anticristão presente no mundo, e que se intensificará nos momentos finais da presente era. Mas a ideia de que o anticristo, o homem do pecado, trata-se de uma pessoa real, sem dúvida é a interpretação que melhor se adequa ao texto bíblico. Além do mais, essa também tem sido a interpretação histórica dentro do cristianismo, estando presente na Didaquê, que é o ensino dos 12 apóstolos, e sendo defendida, por exemplo, por nomes como Justino Mártir e Agostinho de Hipona. Portanto, até podemos falar numa linhagem de anticristos, pois de fato essa é uma ideia bíblica. A história humana é marcada por pessoas desse tipo. Mas o homem do pecado, de quem fala o apóstolo Paulo, sem dúvida, é uma pessoa escatológica. Isto é, ele será uma pessoa real, que fará parte dos eventos do final dos tempos. E aqui também sempre surge uma pergunta do tipo: quem será o anticristo? Quem será esse homem do pecado? Sobre isto, podemos dizer que é inútil tentar especular a identidade do homem do pecado. Isto porque a Bíblia simplesmente não a revela. Mas é importante afirmar que o homem do pecado não deve ser identificado como sendo o próprio Satanás, como se fosse um tipo de encarnação dele. Algumas pessoas pensam que o anticristo será o próprio diabo em pessoa, mas isto é um erro. Na verdade, de acordo com o apóstolo Paulo, esse homem do pecado virá segundo a eficácia de Satanás, mas não será o diabo encarnado. Particularmente, também faço parte da linha que defende que ele não deve ser identificado estritamente com a besta que sobe do mar no livro do Apocalipse, ainda que esteja diretamente ligado a ela. A besta que sobe do mar, mencionada nos capítulos 13 e 17 do livro do Apocalipse, representa o poder anticristão em suas muitas manifestações ao longo da história. Talvez no máximo podemos dizer que o homem do pecado será um tipo de manifestação final dessa besta, pois ele é quem governará o sistema iníquo em sua forma final e mais blasfema. Mas quando o homem do pecado surgirá? A Bíblia diz claramente que o homem do pecado se manifestará em conexão com a apostasia que precederá o dia do Senhor. A apostasia significa abandono ou rebelião. Portanto, nesse contexto, a apostasia diz respeito ao desprezo, negação e rebelião contra Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre essa apostasia final em seu sermão profético, alertando que viria um tempo de grandes dificuldades em que muitas pessoas abandonariam a fé, trairiam e odiariam umas às outras, um tempo em que surgiriam vários falsos profetas que enganariam muitos com suas mentiras, e com o aumento da iniquidade, o amor de muitos também esfriaria. Portanto, de acordo com o texto bíblico, podemos afirmar apenas que o homem do pecado surgirá num período imediatamente antes do dia do Senhor,
isto é, antes da segunda vinda de Cristo. Contudo, embora seja verdade que chegará o momento em que esse homem do pecado se manifestará, os crentes não devem gastar tempo especulando sua identidade ou tentando estabelecer uma cronologia exata de seu aparecimento. Em vez disso, os cristãos devem estar atentos aos muitos anticristos que já estão presentes no mundo, aqui e agora, propagando ideologias anticristãs. Além disso, antes de perguntarmos quem e quando, é mais importante sabermos o que o homem do pecado fará. A verdade é que o movimento de apostasia final contará com um líder. Esse líder será exatamente a pessoa a quem o apóstolo Paulo chama de o homem do pecado, ou o homem da iniquidade. É realmente muito apropriada a designação desse homem como um transgressor da lei de Deus. Em sua missão, ele virá segundo a eficácia de Satanás. Ele também fará grandes simulacros de sinais e milagres. Portanto, tal como seu inspirador, ou seja, tal como Satanás, o homem do pecado será um terrível mentiroso e enganador. Além disso, sua atuação será marcada pelo fato de que ele fará oposição direta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então, ele não será apenas o adversário de Deus e de seu povo, mas também não tolerará qualquer ideia religiosa direcionada a outros deuses. O próprio texto bíblico revela o motivo para isto, dizendo que o homem do pecado chegará ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Algumas pessoas mais incrédulas podem pensar que será impossível que algo assim aconteça no mundo. Mas a história nos mostra que essas pessoas estão enganadas e que a fronteira do controle e da imposição religiosa é muito mais frágil do que pensam. Sem dúvida, um dos principais precursores do anticristo foi o rei seleucida Antíoco Epifânio. Durante seu governo entre 175 e 164 a.C., ele se propôs a erradicar a religião de Israel. Ele profanou o templo de Jerusalém e edificou um altar pagão no lugar do altar do sacrifício. Antíoco foi capaz de oferecer um sacrifício pagão a Zeus dentro do templo do Senhor. Mas aqui também podemos perceber a diferença entre ele e o homem do pecado. Antíoco, como outros governantes antigos, exigia honrarias divinas, mas ele continuava a considerar Zeus como sua divindade. Já o homem do pecado será muito mais blasfemo e proclamará a si mesmo como o único Deus. Ele exigirá que toda adoração seja dada exclusivamente para si. Mas a boa notícia é que o perverso homem do pecado que fará oposição ao Senhor, que perseguirá os santos na terra, que se exaltará e proclamará a si mesmo como Deus, será morto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu sinto decepcionar aqueles que esperam por um grande confronto entre o homem do pecado e Jesus Cristo. Sabe aqueles confrontos com tons dramáticos e roteiro cinematográfico no melhor estilo de batalha entre super-herói e vilão? A verdade é que isto não irá acontecer. E sabe por quê? Porque o homem do pecado que se achará tão poderoso a ponto de se declarar um Deus, será morto simplesmente com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, que o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora, escreva nos comentários se você já sabia o que a Bíblia diz sobre o homem do pecado. E se você tem vontade de se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, você pode estudar teologia conosco totalmente online, de qualquer lugar, através de videoaulas, apostilas e certificado de conclusão. As informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.